Fala pessoal, tudo bem? Na medida do possível, o Grêmio eliminado da Copa Libertadores da América e nesse vídeo vamos falar sobre a permanência ou não do técnico Renato Portaluppi com conversa definindo. Falas inacreditáveis do presidente Alberto Guerra, negócio fechado e o que vem pela frente para esse Grêmio numa temporada que ainda não acabou, mas o clima já é de fim de festa. É tudo isso em nome de KTO.com, depois da vinheta. Maravilha, pessoal. Antes de tudo, já na arrancada, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa também a tua opinião aqui nos comentários. KTO.com, lugar certo para tu se divertir apostando nas probabilidades, no teu conhecimento de futebol, nos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo e outros esportes também. No teu primeiro depósito lá no site da KTO, tu ganha 20% de free bet utilizando o cupom Soares. Brinque com responsabilidade, KTO.com. Bom, o Grêmio está eliminado da Libertadores e no vídeo anterior, que vocês podem buscar aqui no canal, eu falei muito sobre os motivos desta desclassificação. Mais uma na temporada, muito parecida com a da Copa do Brasil para o Corinthians, com o mesmo responsável principal, o técnico Renato Portaluppi e os seus vários erros, a sua arrogância de sequer admitir as suas falhas, o que faz com que todos, obviamente, pensem que não vai corrigir. Se ele não acha que errou, óbvio que ele não vai consertar. Mas e o futuro do técnico Renato Portaluppi? Ele permanece ou ele deixa o Grêmio depois destas eliminações e também da posição do Grêmio no Brasileirão? Uma conversa no vestiário, logo depois do jogo contra o Fluminense, no Maracanã, foi determinante e depois o presidente explicitou na entrevista rápida e ruim que concedeu na zona mista. Rápida e ruim por culpa dele, mas também de algumas perguntas que não foram positivas. Primeiro ponto, a conversa no vestiário da direção fez questão de respaldar o técnico do Grêmio, fez questão de garantir a permanência do treinador no cargo. Se Renato em algum momento colocou à disposição dizendo, olha, vocês definem, isso foi rechaçado de pronto. E o presidente na entrevista deixou claro, quando inclusive foi questionado pelas escolhas do treinador no jogo, das peças que escalou, do esquema que colocou em prática. Aliás, fica aqui os parabéns para o repórter Felipe Kunrad, que foi um dos únicos que apertou o Renato e apertou também o presidente. Aliás, em determinado momento, o Renato disse para o Kunrad, o que tu faria? O Kunrad respondeu, tirasse um zagueiro e colocasse um meia. E ele disse, tu pergunta e eu respondo. Só um pouquinho, ele perguntou, o repórter respondeu, aí ele disse que o repórter não deveria ter falado. Fica difícil de entender o Renato, que está totalmente perdido, não só nas suas escolhas, não só no campo, mas também nas entrevistas, e isso está ficando cada vez mais claro. O presidente deu declarações inacreditáveis. Ele disse que confia no Renato. Quando questionado sobre as escolhas do treinador, ele disse, eu sou presidente, não vou falar sobre isso, eu confio plenamente no treinador. Ou seja, respaldou as escolhas do Renato. Tá tudo bem no Grêmio, uma fala tranquila do presidente. Eu gosto do presidente Alberto Guerra pessoalmente, acho um cara super educado, gentil, um grande gremista, mas ele não tem essa questão de ficar indignado com a derrota. Eu sei que o presidente precisa ter postura justamente por ser o presidente, mas na medida em que ele vem ao microfone e não transparece ao torcedor que entende que os erros estão acontecendo, dá a ideia para a torcida de que nada vai mudar. Se não tem erro, não tem correção. E tem sim, existem muitos erros dentro do Grêmio. Inacreditável o respaldo dado pelo presidente. Mais inacreditável ainda foi o presidente ter dito que não havia nada certo em relação à saída do Gustavinho, que foi um dos únicos pontos positivos do Grêmio na derrota e eliminação para o Fluminense com o gol marcado. Ele não disse que o Gustavinho estava vendido, disse que faltavam alguns pontos ainda, de assinatura, enfim, burocracia, etc. E isso ficou inacreditável, sabe por quê? Porque a 1 metro do presidente, praticamente, 30 segundos depois,
O próprio Gustavinho deu uma entrevista coletiva para os mesmos repórteres que estavam ali na mesma sala e disse: eu estou de saída, eu não visto mais a camisa do Grêmio, eu estou vendido. E mais do que isso, com muita personalidade disse: eu escolhi o meu futuro. Ele não quis jogar no futebol árabe, o Grêmio queria porque a proposta era melhor financeiramente e ele não quis. Ele olhou para a carreira e não para o dinheiro. E acho que tá certo. E ele escolheu jogar no futebol inglês. Foi para o Brentford da Inglaterra. O Grêmio não queria vender por esse valor, mas a pressão do jogador e dos seus agentes pesou neste sentido. O Gustavinho está vendido pelo Grêmio. Ele disse isso 30 segundos depois do presidente dizer que o negócio ainda não estava fechado. Mas está fechado. O Gustavinho está viajando no final desta semana para não vestir mais a camisa do Grêmio. Ele se despede e vamos lá, gente. É um jogador que fará muita falta. Muita falta. Por toda a qualidade que tem. Não é um jogador pronto ainda. Afinal de contas, é o primeiro ano dele no profissional. Tem 18 anos. É normal a oscilação, mas ele tem muita qualidade. Ele tem drible, algo que poucos no Grêmio têm. O Soteldo tem. O Pavon definitivamente não tem, né? O Pavon, o Grêmio pagou 20 milhões de reais aproximadamente pelo Pavon. E olha, o Pavon é super limitado, hein? Tem muitas dificuldades para driblar o marcador. É esforçado, isso não dá para negar. Mas tem muita dificuldade no que diz respeito à parte técnica. Bom, é um Grêmio todo atrapalhado, eliminado. Resta ao tricolor o quê? O Campeonato Brasileiro. Parte de baixo da tabela. E muito do motivo para a decisão de permanência do Renato passa por um receio da diretoria de que uma demissão do treinador, que querendo ou não, errando muito ou não, tem o vestiário na mão. Os jogadores estão com o Renato, isso não dá para negar. Há um temor de que uma demissão do Renato possa fazer o Grêmio se complicar a ponto de até mesmo ser rebaixado. Então o Grêmio permanecerá com o Renato para garantir o mínimo. Alguém vai perguntar, e no final do ano vão trocar o treinador? Eu confesso que neste momento eu não tenho informação em relação a isso. O que eu sei é que muitos pensam isso, inclusive dentro do Grêmio, não da diretoria propriamente dita, mas muitos conselheiros, muitas pessoas que circulam no ambiente acham que o Grêmio deveria encerrar sim o ciclo do Renato no final do ano, abrir 2025 com algo diferente. Gente, o Renato merecidamente é um grande ídolo por tudo que fez antes como treinador, por tudo que fez como jogador. Mas talvez a temporada 2024 seja a pior disparada dele no comando do Grêmio. E se ele não melhorar consideravelmente, algo que eu pouco acredito, ele sim deve ser trocado. O Renato é grande, mas o Grêmio é muito maior do que o Renato. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários, kto.com. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.